Eu amo deboche e é até redundância falar isso porque eu sou sagitariano, então o deboche está intrínseco nessa pessoa que vos fala. Mas assim, eu amo o deboche de forma. Quando o deboche é de forma crítica e inteligente, é que eu fico desmaiada de paixão. E é como eu tô com a série da Netflix, hashtag BlackAF. É que eu falo hashtag BlackAF. Mas é hashtag BlackAF pra você achar na Netflix. É uma série muito engraçada. É um sitcom pra quem tá acostumada com Um Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, até aquela série Black-ish do mesmo criador do hashtag BlackAF. Tem essa coisa, os protagonistas são negros, o enredo, o roteiro é todo voltado para a temática da comunidade negra, principalmente a galerinha ali da classe média, no caso dessa série, da família de negros milionária, né? A série foi criada, dirigida, roteirizada, produzida pelo Kenya Barris, que é também o ator principal dessa série. E ele também, ele tá no roteiro de Convenção das Bruxas, esse 2, que tem a Octavia Spencer como a protagonista. Ele é um dos roteiristas de Salão do Barulho, Viagem das Garotas. E ele tem uma série de uma série de séries ish, Black-ish, Mixed-ish, Growl-ish. Eu ainda não assisti, mas tá tudo na Netflix. Enfim, essa nova série dele, Black AF, é uma série divertidíssima e ele volta de novo à temática da família negra afro-estadunidense, classe média. No caso aqui dessa série da Netflix é a família milionária mesmo, porque, gente, eles viajam de férias para uma ilha no Pacífico, é coisa de milionário. E não é só questão de viajar para uma ilha paradisíaca no Pacífico, não. É questão também de levar a esposa, 6 filhos, babá e assistente pessoal. Então, assim, é milionário. Peraí, vou dar pause. Essa pausa é por causa da minha filha, mas estamos de volta. Bom, essa série, o deboche nela tá o seguinte, ele vai criticar de forma hilariante até os estereótipos que a branquitude criou sobre os negros. E no caso, que é muito interessante, ele sempre trabalhou com. O Kenyan Barris é roteirista também daquela série Família Moderna, que ganhou Emmy e tudo mais. Pra você ver como o cara tá top nas paradas. A série dele sempre trata da família classe média, afro-estadunidense. Mas essa, eu acho que ele veio pra mostrar o quê? A coisa do negro milionário, que também, né, porque ele tá bem financeiramente, porque ele tem uma família bem estabelecida e, enfim, coisas que a gente pode ver muito bem representada dentro da comunidade branca. E que por muito tempo foram coisas apontadas como assim o negro não consegue alcançar isso. Eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre isso. O negro não consegue alcançar esse padrão da classe média branca, sabe? E aí ele vai chegar e vai dizer assim, o seguinte com essa sua série: olha só, nós somos milionários, eu tenho uma mansão, tenho uma família afro-americana, tenho viajo para uma ilha no Pacífico, uma ilha paradisíaca, alugo uma ilha para minha família almoçar, tenho meu carrão, tenho minhas correntes de ouro, sou um profissional de sucesso na minha área. Mamãe. E mesmo assim ele não consegue escapar do tal do julgamento branco, que é um termo que o próprio Kenya Barris usa na série, julgamento branco. E tudo começa porque ele tá com a família em um hotel tomando seu brush, que é tipo um pequeno almoço, né? Uma coisa que é uma mistura de café da manhã com almoço, então é um café da manhã bem reforçado que as pessoas tomam, sei lá, depois das 10 horas da manhã. E ele estava lá com a família no hotel e ele encontra um outro roteirista, e que é verdade, vocês vão ver que esse roteirista, ele existe de verdade, não é nome nem fictício, é outro roteirista de sucesso que ganhou Grammy branco, e tá os dois esperando o carro chegar, né? E primeiro chega o do roteirista branco, que é um carro também famoso na média, um carro de gente milionária, mas assim, na média, razoável. E depois chega o carro do Kenya Barris, que é um
baita carrão, ele falou até o nome da marca, mas eu não lembro, sabe? E eu seria muito leiga se comparasse com um Lamborghini. Mas é um desses carros que você não consegue comprar para estação. E aí o cara, esse roteirista branco fala alguma coisa e tal, e o Kenya fica, sabe, neurado com o que aquele cara branco fala, colega de trabalho, inclusive. Gente, o cachorro latindo nessa hora. E aí. Parou. E aí ele fica super, sabe, com aquilo na cabeça, ele discute com a mulher sobre isso, discute com o assistente branco, judeu dele sobre isso, e com as filhas, ele fica super encalcado com isso. Poxa, se eu tenho um carrão, ele ficou. Por que ele ficou com isso na cabeça? Porque o julgamento branco se ele tá com aquele carrão, é porque ele tá muito mal financeiramente. Ele vai explicar isso na série, tipo, se for um cara branco com um carrão, tipo, daquele roteirista branco, o pessoal vai dizer assim, tá ok, é um carro acima da média, tá tranquilo. Mas se for um homem negro com um carrão daqueles, vão dizer assim, esse cara tá mal financeiramente, porque muito provavelmente ele deve ser um rapper que gastou todo o seu dinheiro para comprar esse carro, então ele deve estar muito mal financeiramente agora. É tipo isso, sabe? E outras coisas mais, por causa do estilo do Kenya milionário, um estilo milionário, né? Então as pessoas sempre vão associar ele ou a um rapper, ou a um jogador de basquete, ou a um traficante, né? E isso fica hilário. Isso ele trabalha de forma muito hilária na série. Assim, você não vai ver uma série super chata criticando isso. Eu acho que ele consegue até fazer a gente ter empatia por essa situação, porque ele deixa a gente rir, mas ao mesmo tempo a gente se incomoda. Poxa, é verdade, isso é muito real. E não é a primeira vez que esse tipo de crítica acontece, né? De personalidades da mídia falando sobre o estereótipo que as pessoas brancas têm das pessoas negras. E como a gente tenta, enquanto negro, escapar desses estereótipos, seja se dedicando muito aos estudos, né? Mas mesmo assim, né, um dos estereótipos do negro é justamente ter pouca inteligência, né? Por isso que foi uma explosão de sucesso e de tô pasma, tô chocada, nunca tinha visto, é a primeira vez que eu tô vendo, né? É aquele filme, eu esqueci o nome, mas é o filme das cientistas. Alguma coisa estrelas, eu esqueci o nome. E aquele A Dobra do Tempo, o filme que foi, acho que é dirigido pela Ava, a diretora também de Olhos que Condenam, e que tem a Oprah também como atriz e produtora, A Dobra do Tempo, e que tem uma protagonista, uma adolescente negra, né? Linda, maravilhosa, mostrando que sim, somos seres inteligentes, sim, né? Os primeiros episódios tem até uma coisa bacana, que eles remetem essa situação sempre à escravidão. Aliás, os títulos dos episódios é sempre isso. Isso é por causa da escravidão, eu mereço ter férias por causa da escravidão, isso é por causa da escravidão, enfim, vocês vão reparar que o título do episódio é sempre isso. Né? E no começo eu achei que eles poderiam fazer isso até pelo resto da série, se tivesse como, né? Que é justamente fazer essa remessão, assim, jogar para trás para contar um pouco da história da escravidão nos Estados Unidos. E aí tem um episódio, acho que é o segundo, que a filha nerd do Kenya Barris, ela vai dizer e vai explicar essa coisa da aceitação. Da aparência do negro é igual à aceitação, que é quando, após o fim da escravidão, os negros eles vão tentar assumir essa identidade. Acabou. Me perdi. Que os negros eles vão trabalhar essa imagem dele, né? Ou seja, se aproximar do ideal de branquitude, ou seja, alisamento de cabelo, as laces, perucas, o visual, o estilo, eles vão se aproximar desse tipo ideal de branquitude para ele, porque assim, sei lá, é uma busca, né, só por aceitação, mas por dignidade também, né? Se eles não aceitam a gente como a gente vamos tentar nos aproximar desse ideal de branquitude, né? Então você vai ver muitas famílias de negros mostrando que há outros perfis de negritude, sabe? Eles não vão negar, por exemplo, que existe o negro traficante,
sei lá, os estereótipos todos que há de o negro raivoso, enfim, eles não vão negar que não existam isso. Mas que há, sim, outras possibilidades de ser negro. Aqui no Brasil a gente também vai ter isso e, ó, é uma coisa bem acadêmica mesmo, não recomendo a leitura. Não é que eu não recomendo, mas é porque eu gosto dessas histórias. É como se ler revista de fofoca. Você acaba descobrindo outras histórias, outras vidas. E nesse livro, no caso, A Alma da Festa, é uma pesquisa de pós-graduação da Sônia Maria Giacomini, da UFMG. Não sei, é a UFMG, parceria com a UPERJ, Rio, Minas Gerais. Que ela vai justamente estudar um clube, o Renascença Clube, um clube na zona norte do Rio de Janeiro. Ela vai pesquisar como vivem, o que comem e o que gostam esse grupo de negros que buscam essa outra identidade, fugir desse estereótipo, né? Você vai ter... Quais são os estereótipos, gente? Que o negro é pouco inteligente, que o negro é humilde. Esse humilde é pejorativo, tá? Não é humilde de boa, é um humilde mais pejorativo, né? É trabalhador e não se cansa, e isso é muito hilário. A Sônia, ela não fala aqui, mas quando eu li isso, eu fiquei assim, mas peraí, também dizem que o negro é preguiçoso, né? Então, não tá conversando. Que o negro é paciente, é brigão, bargueira. Então, o que eles... Isso é o que pensa a classe média branca. É que como se esse clube renascença, então ele vai fazer o seguinte, ele vai trabalhar com que os negros apresentem outras características, né? São negros estudados, a maioria servidores públicos, e tem olha, uma coisa muito interessante, essa coisa da família, né? Ou seja, eles têm que ter a coisa da família nuclear, bem estabelecida, bem forte, concentrada, como se fosse a classe média branca, como se eles fossem tudo isso. A gente sabe que quem vive no interior da classe média sabe que muitos deles vivem da aparência, né? Mas não é uma observação pessoal, vivência pessoal. Mas, assim, o mais interessante é que a família vai entrar nessa coisa da fuga do estereótipo. Porque a gente sabe o seguinte, a ideia do negro é mães negras solteiras, homens negros envolvidos alcoólatras, que abandonam a esposa, abandonam mulher, abandonam filhos, não se casam. É sempre uma imagem negativa. Isso está sempre associado à característica étnica, nossa, velho. Étnica, e não a fatores sociológicos, né? Ou seja, que é uma coisa que é consequência da organização social que a gente vive, né? De racismo, a falta de oportunidades, porque os racistas, eles não vão dar espaço para os negros nas empresas, e etc. Esse etc é mais tipo, eu tô um pouco cansada de repetir as mesmas coisas. Mas sigamos na luta. Esses estereótipos negativos do negro também está associado a uma coisa de controle do sistema, né? Porque se os negros são brigões, tá na negritude, a violência, a bandidagem, né? O Cabral é branco, né? A gente não custa nada reforçar isso. E roubou milhões, não roubou um celular, roubou milhões. E que afetou milhões de pessoas, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas aí você tem um regime que vai tentar controlar isso, porque isso é intrínseco ao negro, né? A mesma coisa as mulheres negras, coisa do apetite sexual. Então, esposas que se cuidem com uma mulata, com uma mulher negra gostosona, porque elas têm o seu instinto sexual, elas não conseguem reprimir isso, né? A mesma coisa são os homens, são bandidos, homens negros são bandidos, são violentos, e cabe a polícia fazer o seu trabalho. Isso justifica o nosso sistema presidiário, eu ia falar previdenciário, presidiário, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também, né? Tá lá a 13ª emenda, né? Então tudo isso é uma busca, né? Essa saída desse estereótipo é uma busca para a dignidade. E aí você cria a imagem, a tentativa de se criar uma imagem de um negro distinto, né? Um negro de boa família, de boa educação, boa índole
e tentar fugir de toda aquela coisa negativa da imagem que o negro tem.